Salve, salve, torcida vascaína, voltamos com o nosso canal Vamos Vasco. Pessoal, o Vasco aí segue líder, pleno na liderança aí do Campeonato Carioca. Ontem, após a vitória do Fluminense, o Vasco ficou garantido aí como líder consolidado, né? Vamos falar desse bom momento do Vasco. Também vamos falar aí das mudanças que devem acontecer no time para o clássico contra o Botafogo. Vamos falar de mais um reforço contratado pelo Vasco, que foi oficializado aí ontem pelo clube, e a chegada de mais um meia também deve vir aí para reforçar o elenco. Também temos novidades aí quanto à SAF. De acordo com o jornalista Jorge Nicola, esquentou e muito aí a possibilidade do dono do Chelsea ser o novo dono do Vasco, hein, cara? Vamos falar muito sobre isso, mas já vai explodindo aí o vídeo de like, se inscreve aí no canal, ativa o sininho pra você não perder nada, receber todos os vídeos postados aqui do nosso canal Vamos Vasco. Ajuda lá também o meu canal Expresso Vasco a crescer também, a gente tá querendo chegar a 25 mil inscritos, o link tá aqui na descrição, confere lá meu segundo canal do Vascão, dá uma moral lá pra ajudar demais. Bom, pessoal, o Vasco aí segue na liderança do Campeonato Carioca. Após a vitória do Fluminense ontem no Clássico contra o Botafogo, o Vasco se consolidou e está garantido na primeira colocação com 13 pontos. O Vasco vai enfrentar o Botafogo no próximo final de semana, no domingo, às 8 horas da noite, em São Luís do Maranhão, no Castelão, e buscando se consolidar cada vez mais e disparar nessa liderança, né? O Vasco está com 13 pontos na primeira colocação, o Fluminense vem logo na sequência com 12 pontos, Botafogo na terceira colocação e o Flamengo na quarta colocação. Hoje os quatro grandes estariam classificados para as semifinais aí do Campeonato Carioca. O Zé Ricardo deve fazer algumas alterações no time do Vasco para esse clássico, né? O lateral direito, Everton, está suspenso aí pelo terceiro cartão amarelo. Devemos ter a volta do Léo Matos aí ao time titular do Vasco. Quem pode também, quem sabe, ganhar uma vaga no time do Vasco pode ser o Luiz Cangá. A possibilidade dele entrar aí no time no lugar do Ulisses. Ou talvez, se o Zé Ricardo optar em jogar com 3 zagueiros, cara. Dependendo, o Vasco jogue com 3 zagueiros nessa partida contra o Botafogo. Como não vai ter o Everton, pode ser que jogue ali o Luiz Cangá, juntamente com o Ulisses e também o Anderson Conceição na zaga, né? Vamos aguardar, ver como que vai ser a montagem desse esquema do Vasco para esse jogo contra o Botafogo. O fato é de que alguns testes o Zé Ricardo já fez, né, cara? A gente já jogou no 3-5-2, jogou também aí no 4-3-3, e o Zé Ricardo vem tentando buscar algumas variações táticas aí pro Vasco poder se adaptar a cada tipo de jogo, né, cara? Porque cada adversário joga de uma maneira diferente e o Vasco tem que estar sempre pronto para enfrentar qualquer adversário de frente, né? E tem que ter sempre os melhores esquemas aí disponíveis. O Zé Ricardo acredita nisso, né? A gente espera que ele esteja certo, que esse rodízio de esquema dê certo também no Vasco, porque agora, como eu sempre venho falando, é o momento de testar um Campeonato Carioca mesmo, que tem que ser uma espécie de laboratório para chegar voando aí na Copa do Brasil e principalmente na Série B do Campeonato Brasileiro, que a gente quer ver o Vasco campeão e voltar para a primeira divisão lá no final do ano, né? Deixa aí nos comentários o que você acha dessa boa fase do Vascão, se você confia numa boa vitória do Vasco contra o Botafogo aí no próximo final de semana, o primeiro clássico, o primeiro grande teste do Vasco na temporada. Bom, pessoal, o Vasco ontem oficializou aí a contratação do volante Zé Gabriel, de 23 anos. O jogador vindo do Internacional assinou contrato em definitivo de 2 temporadas aí com o Gigante da Colina. O jogador na última temporada disputou 22 jogos aí com a camisa do Internacional e marcou 2 gols. No total, pelo Clube Gaúcho, ele disputou 60 jogos aí com a camisa colorada. Chega aí meio que um pedido também do Zé Ricardo, que já trabalhou com esse atleta lá no Internacional, né? Vamos ver se vai dar certo. O jogador é volante também, pode jogar improvisado na zaga. Jogador que parece ser polivalente, tomara que dê certo aí com a camisa do Vasco. O Vasco também está muito perto de anunciar mais uma contratação. O Vasco, que ontem fechou com o Juan Quinteiro, deve ter aí a chegada também do meio-campista Luiz Henrique, jogador vindo de empréstimo também do Fortaleza. Há informações que o Zé Ricardo já teria conversado com o jogador, no qual ele foi treinador dele lá no Flamengo, na base, quando o jogador foi campeão da Copinha, lá em 2017, se eu não me engano. O jogador ficou muitos anos no Flamengo, o jogador depois saiu do Flamengo, foi pro Fortaleza e também teve uma passagem ano passado na Série B
com a camisa do também rival Botafogo. Vamos aguardar ver se o Vasco vai anunciar oficialmente a chegada aí do ranking inteiro e também do Luiz Henrique. Ambos chegarão aí ao Vasco por empréstimo. Como eu venho dizendo aqui no nosso canal, o Vasco precisa ainda contratar mais jogadores, na minha opinião, precisa de mais 2 atacantes no mínimo, porque precisa de atacantes de lado, né? Precisa de pontas aí, já que temos o único efetivo, o Gabriel Peck. O Bruno Nazário vai lembrar que não é um ponta, ele não é ponta direita, não é ponta esquerda, ele é meio campista. Ele mesmo falou isso na sua chegada no Vasco e o Vasco tem que agir ao mercado para tentar trazer peças de reposição, porque a gente viu isso em alguns jogos passados, né? Principalmente naquele jogo contra o Madureira, que o Vasco fez substituições, não tinha atacantes para colocar no jogo, o Raniel ficou isoladão lá, ninguém encostou no Raniel no segundo tempo e por isso que ele não conseguiu fazer nada de produtivo, né? Isso daí traduz bem a carência que é hoje o elenco do Vasco aí de reforço e precisa sim trazer jogadores para compor o elenco, pelo menos no mínimo, né, cara? Ou jogadores para tentar buscar essa titularidade aí nessa temporada. Deixa aí nos comentários se te agrada a chegada aí do volante Zé Gabriel e também do meu campista Luiz Henrique. Bom, pessoal, agora para fechar, vamos falar aí do grande assunto do momento aí que vem girando em torno do Vasco, né? A transformação do Vasco em a Sociedade Anônima do Futebol, a famosa SAF, né? De acordo com o jornalista Jorge Nicola, temos novidades quanto aí à venda do Vasco para o dono do Chelsea, cara. De acordo com o jornalista, o Jorge Salgado, presidente do Vasco, deverá ir à Europa se reunir com integrantes aí de um grupo que deseja comprar o Vasco e entre os participantes desse grupo seria o dono do Chelsea, Roman Abramovich. Vamos acompanhar um trecho aí da reportagem que trouxe aí o Jorge Nicola. Pois é, pessoal, tem esse porém ainda, né? O Vasco ainda precisa da aprovação do Conselho Deliberativo para se tornar aí uma sociedade anônima do futebol e falta muito pouco para isso acontecer, né? Ainda há algumas controvérsias, porque a gente sabe que realmente esses beneméritos, essa corja toda que trabalha no Vasco, nunca querem o bem do clube, né, cara? E hoje o Vasco parece que não vem tendo outra solução, a não ser se transformar numa SAF. Alguns torcedores ainda acreditam que o Levinciano poderia ser o cara que poderia mudar a história do Vasco como presidente, né? Sem o Vasco poder se tornar um clube empresa, e a grande maioria esmagadora acredita que a SAF é a grande solução para o Vasco hoje, sendo gerido como se fosse uma empresa de maneira mais responsável. Tomara que isso seja o melhor para o Vasco. Eu ainda tenho grandes dúvidas, né, porque ainda não vi nenhum clube grande aqui no Brasil dar certo nesse modelo, mas tudo encaminha que pode dar certo lá no Cruzeiro, né? Tudo encaminha que pode dar certo tanto no Cruzeiro e também no Botafogo, principalmente no Cruzeiro, que tem o Ronaldo como dono, né? O Ronaldo pagou um transfer ban da FIFA, né? Que impediu o Cruzeiro de comprar jogadores, de contratar jogadores de muitos milhões, cara. O cara tirou do próprio bolso e bancou essa dívida do clube. E se isso acontecer no Vasco, seria maravilhoso, né, cara? O Vasco tem inúmeras dívidas e precisa, sim, voltar a ser grande, voltar a ter um time competitivo, porque pra mim, time grande é time que busca título. O Vasco não busca título há muitos anos, cara, e precisa voltar a ser grande. A gente precisa. A história do Vasco é maravilhosa, mas está no passado. A gente não quer mais viver isso. Muitos torcedores que me acompanham aqui sequer viram o Vasco ser campeão alguma vez na vida, cara. Isso é muito triste. Como você quer que seu filho seja vascaíno? Como você quer que as crianças se mantenham vascaínas, velho? Isso é difícil hoje. Por mais que a gente fala, raiz é ser Vasco. Claro, tá certo, tá ok, mas os caras ligam a televisão e ele vê o Palmeiras sendo campeão da Libertadores, vê o Flamengo ganhando título, vê o Atlético Mineiro ganhando aí de todo mundo, aí o cara vai ver o Vasco tá lá perdendo pro Londrina, perdendo de goleada aí para adversários fraquíssimos que caíram pra Série C do Campeonato Brasileiro. É isso que é o retrato hoje do Vasco. Acho que tem muitos torcedores que têm que parar de ser clubista e admitir que o Vasco está no fundo do poço, que hoje não somos mais uma potência no futebol brasileiro, principalmente, né? Nem na América do Sul o Vasco chega perto, né? Tanto que fez a última Libertadores que o Vasco disputou foi em 2018 de maneira ridícula, ficando na terceira colocação apenas, né? Esse torcedor que está ferido, que sabe que o Vasco diminuiu, que o Vasco virou um time realmente time pequeno, amassado pela sua diretoria, massacrado por esses políticos podres que arrebentaram o clube, sabe que o Vasco tem que voltar a ser grande o mais rápido possível, porque senão o mal pode ser pior ainda. Se o Vasco cai para uma Série C, meu amigo, aí desiste, acabou o clube. Nunca mais o Vasco consegue retomar o seu tamanho, nunca mais consegue voltar à elite do futebol. Eu espero de coração mesmo que a SAF seja aí a melhor solução para o Vasco e que a gente volte a ver o Vasco lutar por título, jogar pelo menos uma Libertadores, porque é coisa que a gente não vê há tanto tempo, né, cara? Deixa aí nos comentários qual o seu palpite quanto aí à questão da SAF, se você é a favor ou contra.
Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Muito obrigado. Deixa o like, se inscreve aí no canal, ativa o sininho pra você não perder nada. Tamo junto, saudação vascaína a todos, é nóis.